partir aqui de um destes, estes são todos parecidos, vou partir aqui de um qualquer. Vou partir aqui deste, por exemplo. Ele está dentro de um package com este nome complicado, mas na verdade é só uma classe, este programa. E vamos ver que a classe tem... Vamos olhar primeiro rapidamente para este método main e tentar não nos assustar muito. Isto é o método main como deve ser feito para um programa com interface gráfica. Neste caso vai criar uma janela. Uma janela em Java não se chama window, isso era demasiado óbvio. Chama-se JFrame. Portanto, a classe que corresponde a uma janela em Java, a janela que nós estamos habituados a pensar que é uma janela na interface gráfica é JFrame. E este nosso programa, na verdade, é uma classe que faz extend da JFrame. Portanto, o objeto desta nossa classe é uma JFrame à qual nós vamos acrescentar algumas coisas. Neste caso, vamos acrescentar os botões. Mas antes disso, ainda antes de chegarmos à nossa janela, à nossa JFrame específica, por assim dizer, vamos olhar um bocadinho para este main. E reparem, com o que acabámos de ver, isto não deverá parecer tão estranho como pareceria. Vejam, temos aqui um método que tem um nome muito comprido, mas na verdade é um método chamado InvokeLater, que já está feito. Não foi feito aqui, já existe no Java. E o que nós estamos aqui a fazer é passar para esse método o quê? Com base no que vimos há pouco. Estamos a passar para lá um objeto, uma classe anónima, do tipo Runnable. Até não sabemos se o Runnable é uma interface, provavelmente é uma interface, é uma classe abstrata, mas o que interessa é que estamos a criar um objeto, uma classe anónima do tipo Runnable, com um método lá dentro, e até um método muito simples, chamado Run, não devolve nada, tanto parecido àquele Run que nós até encontrávamos em programação 1, mas aí era para fazer um applet. Aqui é para criar um objeto que tem algo que pode ser executável. Na verdade, a única coisa que queremos executar é esta linha, que cria um objeto da nossa classe, que é esta classe onde nós estamos. Mas o main está aqui, mas podia estar no outro lado qualquer. Então estamos simplesmente a criar um objeto da nossa classe. Mas como é um objeto que corresponde a uma janela da interface gráfica, corresponde àquilo que na documentação do Java eles chamam, corresponde a realizar a janela, que é uma terminologia curiosa que eles utilizam, este código deve ser feito utilizando este embrulho, por assim dizer. Muito resumidamente, para isto não parecer assim demasiada magia, porque é que este embrulho? Porque, reparem, um código que tem interface gráfica e tem um main, tem aqui duas coisas. O programa começa no main, normalmente como aquele que vimos há pouco, não é? Mesmo agora, que tinha um main simplesinho que fazia um print, não é? Ora, se começa no main, vai por ali fora a executar o que está no main. Mas quando um programa tem uma componente de interface gráfica, automaticamente é criado um outro fio de execução. Aquilo que em inglês se chama uma thread. Ou seja, passa a ser executado em paralelo uma outra, como que um outro programa, entre aspas. O nosso programa passa a ter duas coisas a serem executadas em paralelo. Aquilo que ele começou a executar no main, e que neste caso simplesmente se resume a esta instrução InvokeLater, porque não está a fazer mais nada. Mas quando criamos a janela, ele, como é um elemento que implica depois tratar eventos, ele vai criar uma outra coisa que é executada em paralelo, que é o tal código que está à espera que nós cliquemos no rato, ou que está à espera que cliquemos numa tecla e que, conforme o que nós fazemos, vai executar os tais bocadinhos de código que nós vamos definir e que queremos que sejam feitos quando nós clicamos no rato. Portanto, esse código, que é o que trata os eventos, ou faz o event handling, como se diz em inglês, esse código corre em paralelo com o código do main. E então, como a janela deve ser criada nesse outro fio de execução, para ser mais seguro. Não quer dizer que não funcionasse sem esta artilharia, ou seja, podíamos pôr ali simplesmente o nosso main com esta linha, new button JFrame. Só que isso não é seguro. Isso é algo típico. Quando temos duas coisas em paralelo no nosso programa, há sempre um risco de eventualmente aquilo não funcionar. E às vezes até poderia acontecer funcionar num sistema operativo e não funcionar no outro, porque há ali uma incerteza. Para termos a certeza que não há problemas, a própria implementação da Sun
recomenda que a janela seja criada, realizada, como eles dizem, já na thread que trata dos eventos, ou seja, já na tal thread de execução que tem a ver com o swing. Este código, mais ou menos estranho, que está aqui, é a forma de dizermos isso. O invoke later garante que o que nós pedimos agora para ser executado como parâmetro seja executado nessa thread. Portanto, em resumo, esta é a forma correta de o fazer, apesar de parecer um pouco complicada. Dito isto depois é um pouco a receita, que depois é sempre a mesma coisa, porque nós vamos querer fazer nos nossos programas, normalmente nos programas que vamos fazer gráficos, criamos uma janela, tipicamente será uma janela, e depois pronto, e saímos do main e acabou, já não temos de nos preocupar mais com isto. E depois, a maior parte das coisas vamos fazê-las de facto já à conta de tratamento de eventos. Então digamos que isto é uma artilharia, parece um bocado pesada só para fazer esta linha, mas que depois é sempre assim. Criamos a janela e devemos criá-la na tal thread de tratamento de eventos. E este invoke later diz exatamente isto. Isto é para ser executado mais tarde, no sentido que o sistema, a máquina virtual já vai decidir exatamente quando é executado, na prática é logo a seguir, tipicamente. E o que é que queremos que seja executado? O que queremos que seja executado tem que ir embrulhado sobre a forma do método run, que é uma implementação deste runnable. Tá? Pronto. Então, isto resolve-nos o main depois é sempre mais ou menos isto. O que nós fizemos no main foi criar um objeto, que é uma janela. Então, agora já podemos vir aqui à nossa janela, à nossa classe, por assim dizer. A nossa classe é uma janela, é o que diz ali. É uma classe normal, mas que faz extend do JFrame. Ao fazer isto, ele automaticamente, o Eclipse, pôde gerar este construtor. E por isso aparece aqui esta coisa estranha, porque ele baseia-se nisto, baseia-se naquilo que já existe definido no JFrame. Não temos que nos preocupar com isto. Tá? Este headless exception é algo que já existe no JFrame e o Eclipse automaticamente adicionou quando nós dizemos para gerar o construtor. Como é que dizemos para gerar o construtor já agora? Para isso não parecer assim demasiado estranho. Se quiséssemos criar aqui outra frame. Por exemplo, another frame. Another JFrame. E agora aqui a superclasse seria uma JFrame. Né? Faríamos isto. E depois temos aqui uma opção que é construtores da superclasse. E agora se fizermos isto, ele até vai criar uma data deles. O que se faz no outro código foi, bem, a gente não quer usar estes todos. Então, tiramos estes todos, não nos interessa para nada, e ficamos só com este. Não, por acaso não foi com este. Foi com o que recebe o título. Dissemos foi, não queremos nada disto, e só queremos aquele, e ficámos com isto. Isto foi algo que ele adicionou automaticamente, só para parecer que isto não tivemos que descobrir que tínhamos que pôr ali aquela... Até porque isto tem a ver com exceções, que é uma coisa que ainda não falámos, mas já agora isto tem a ver com ele detectar que eventualmente, por erro, este código poderia ser executado no servidor. Por exemplo, num ambiente em que não fazia sentido a interface gráfica, então não poderíamos criar uma janela num código de servidor, por exemplo, um servidor para a web ou coisa assim. Portanto, aquilo é para detectar esse tipo de situações, mas não temos que nos preocupar com isso. Voltando aqui, este é o super que ele também gerou automaticamente, neste caso até ficou com o arg 0, mas ele até se poderia, para ficar um bocadinho mais simpático, chamar-se title. E depois o código está dividido nestes dois métodos. E estes dois métodos, eu vou... Já voltamos aqui a este. Acho que não temos tempo. Eu vou tirá-lo daqui e guardá-lo aqui em baixo, aqui no caixote de lixo, aqui em baixo, para depois já voltamos a ele. Não é isto que eu queria fazer. Pronto. E aqui vamos fazer bem, mas não precisamos ser tão drásticos, podemos pôr aqui um add buttons pequenino. Depois de adicionarmos o botão, claro que aqui vamos querer adicionar um botão. Eu vou tirar esta parte também, isto ficar mais simples. E depois fazemos um show frame. Bem, para já não vamos adicionar botão nenhum, vamos ver o que é que isto faz. Porque, infelizmente, há aqui uns truques sempre nestas coisas das interfaces gráficas que, quando não se sabem, fazem com que isto se torne verdadeiramente desesperante. Por exemplo, neste caso, estas três instruções poderiam, à partida, parecer óbvias, mas nós temos que as colocar cá, todas por razões diferentes.
A primeira, reparem que o this é a janela, é a nossa JFrame. Portanto, isto são métodos que já estão definidos. Não estão definidos aqui, é porque foram herdados do JFrame. Portanto, são métodos que já estão feitos. Este set default close operation é uma forma de dizermos que queremos que a nossa janela, quando é fechada, faça com que o programa termine. O que poderia parecer óbvio, mas não é. Nós podemos perfeitamente fechar a janela e o programa não terminar. Estar a fazer outras coisas. No mínimo, estava a executar a tal thread do main. Porque fechar a janela, quando muito, poderá fechar a necessidade de tratar eventos. Se o programa não tivesse mais janelas nenhumas, não tinha eventos gráficos para tratar. Não tinha mais componente gráfica nenhuma. Mas podia ter a thread do main e até podia ter outros fios de execução que podiam ter sido criados também. E, por acaso, hoje até de manhã, um colega vosso lembrou-se que, acho que era o Messenger ou o MSN, um desses, vocês podem fechar a janela e o programa continua vivo, no menu, no bar, isso até é algo que muitos programas têm. Mas, neste caso, estamos a dizer o comportamento mais simples possível. Quando fechamos a janela, queremos que a ação que daí decorre termine o programa. Então é este, exit on close. Este pack, já vamos ver o que é que ele faz. Se é mais fácil tirá-lo e depois vermos para que é que ele faz falta. O set visible é mais ou menos óbvio. Se nós não fizermos o set visible, a janela não aparece, simplesmente. Portanto, por qualquer razão, parece assim mal dada à partida, eles acham que o comportamento por omissão normal, para quando nós queremos uma janela, era ele ficar invisível. Portanto, isto é algo daquilo que se uma pessoa, à primeira vez, não sabe isto, pode se tornar verdadeiramente desesperante. Está aqui o código todo, fez não sei quantas linhas de código para aparecer a janela, e depois a janela não aparece. Depois falta dizer que é para ficar visível. Portanto, por alguma razão eles acham que o que faz sentido como omissão é estar invisível. Podíamos pensar ao contrário, se calhar o que fazia como se por omissão era estar visível, se a gente não quisesse que estivesse visível é que a tornávamos invisível. Mas não, é assim. Então, este código, neste momento está muito simples. Criamos aqui a nossa janela, adicionamos botões que não está a fazer nada e depois fazemos o show frame que faz estas três instruções, neste momento são duas. Então o que é que isto vai fazer? O que é que acham que isto vai produzir em termos visuais? Uma janela. Então vamos ver. Aqui o nosso another eu vou apagar, isso já não faz falta. E vamos então executá-lo. Reparem, como tem um main, mais uma vez será um Java Application. E vamos executar e cá está aqui. Não se vê, mas é uma janela. Porquê é que ela é tão pequenina como naquela história? Na história é ao contrário, porque é que é muito grande. Porquê é que ela é tão pequenina? Porquê é que será? Porque ainda não cresceu, ainda não... É porque não tem nada lá dentro. E ele então não é preciso ser grande. Agora isto já está feito. Repara, a gente não fez nada para ele fazer esta maravilha. Se tivéssemos programar um código para fazer isto, isso sim, aí a disciplina ia ser um verdadeiro pesadelo. Fazer isto. Portanto, a janela de facto não tem nada, mas ele já criou a janela e criou estas funcionalidades típicas da janela neste sistema operativo. Se for no Windows, há de ter lá os quadraditos lá em cima do Windows, e se for no Unix, há de ter lá os quadraditos do Unix e do que for, e etc. E quando fechamos a janela, ele até fecha o programa. Reparem num pormenor. Quando nós executamos aqui no Eclipse, temos aqui o nosso programa, este sinal acaba por servir para nos indicar que o programa está a funcionar, porque nós podemos terminar o programa à força aqui, não é? Portanto, quando nós fechamos a janela, este quadradinho deixa de estar vermelho, quer dizer que o programa realmente terminou. Podemos experimentar então tirar esta instrução. Supostamente, vamos experimentar estas coisas sem rede, mas se agora fecharmos a nossa janela, o nosso programa não terminou. Está lá qualquer coisa viva. Ninguém vê, mas está lá. Ele está lá. Ele anda por ali. Portanto, esta instrução fez falta para isso, para o programa realmente terminar. Se nós ficávamos lá com qualquer coisa a mexer. Aqui o pack vamos ver melhor quando realmente tivermos um botão. E o visible, pronto, se tivermos o visible não há janela. Também é outra forma de vermos a coisa. Se fizermos isto e agora executarmos... Vejam, vemos por aqui que ele está a executar. Aqui até apareceu um símbolo, isso tem a ver depois com o sistema operativo, mas não há janela. Deixem-me só executar outra vez. Eu acho que terminei isto sem querer. Reparem,
Porquê é que ele está a terminar? É porque ele deve terminar automaticamente. Eu não terminei. Voltando aqui, vamos continuar. E voltando aqui então Add Buttons. Portanto, isto, tínhamos visto o set visible, exatamente. Portanto, com o set visible a false, ele acabou por terminar sozinho. Foi o que me pareceu. Vamos experimentar então fazer com o pack. A janela não apareceu e ele terminou. Provavelmente porque não tinha eventos que pudesse tratar. Agora vamos tratar aqui do botão. Assim ainda temos tempo, que é o que nos interessa. Como é que podemos adicionar um botão? Esta parte é bastante intuitiva. Até vou tentar fazer esta parte o mais rapidamente possível. Vamos fazer aqui o nosso botão Hello. E como é que podemos adicionar o botão? Podemos fazer com o código que ainda é bastante intuitivo de adicionar o botão à janela. Porque o diz é a janela, não se esqueçam, não é? Tá? Então, agora se executarmos isto, temos a nossa janela, mas com o botão aqui um bocadinho espalmado. Reparem, agora se eu aumentar a janela, o botão aumenta de tamanho, acompanha a janela, isso também tem a ver com a forma como foi feito, mas vejam que o botão, na verdade, o botão como gostava de ser era assim. Não é? Mas ele nasce assim todo espalmadinho. E depois quando aumenta, pronto, ele tenta fazer o melhor que consegue, que é isto. Mas o botão standard é este. Então vejam, o que este pack faz é, no fundo, adaptar a janela aí, ao tamanho, aos tamanhos por omissão das coisas, que são os tamanhos normais ou naturais para cada elemento. Então se fizermos isto e agora executarmos, pronto, já temos a nossa janela que está com o tamanho certo para um botão com o tamanho standard. Como só tem aquele botão, a janela adaptou-se. Aquele pack o que faz é isto. Portanto, mais uma vez, é uma instrução que à partida poderíamos pensar que era automática e que faria, mas temos que ir lá colocar. E se clicarmos no botão não faz nada, mas dá o feedback. Portanto, esta parte do feedback também já está feita. Felizmente não temos que ir fazer. Ele já faz isto. Na verdade, ainda queria pôr aqui hello, não é? A gente queria pôr era aqui, parece-me, assim é que está certo. O hello é depois. Então, estas do show frame são estas três instruções que de certa forma acabam por ser as instruções típicas que queremos colocar para ela ficar visível, para se adaptar e para fechar o programa, para terminar o programa quando fechamos a janela. Agora, se quisermos que o botão fizesse alguma coisa, como é que fazemos isso? Isso é, então, é algo que podemos fazer pedindo ao botão para, agora reparem, na quantidade absurda de métodos que o botão tem. Isto são tudo métodos que poderíamos supostamente chamar para o botão. Portanto, essa é uma das razões porque olhar para a documentação das bibliotecas das classes gráficas não é necessariamente a melhor opção, logo à partida. Tem que ser visto um pouco como um dicionário ao qual vamos consultar coisas específicas. Portanto, não, tipicamente, através de um exemplo, descobriríamos que para adicionar uma funcionalidade o que nós queremos fazer é isto, é adicionar um Action Listener. E o que é um Action Listener? É algo que está à espera de um objeto Action Listener, como o próprio nome indica. E o que é um Action Listener? O que é isto do Action Listener? Então, se me ver, isto é uma interface. Eu podia tentar mostrar-vos aqui, só para verem que é verdade, se tiver net. Esqueci de ligar isto. Mas se calhar vale a pena gastar aqui mais 30 segundos preciosos. Vamos tentar que isto aqui funcione. Java 6 costuma resultar. Action Lister. E agora, tem esta conversa toda. Todas estas classes implementam o Action Lister. Já está tudo feito, não temos de nos preocupar. Mas em rigor, o Action Lister é este método. Portanto, é uma interface que só tem este método. O que acontece é que há muitas classes que implementam o Action Listener e por isso há aqui este pessoal todo. Mas é só isto, só tem este método. E que é um método que recebe um Action Event. Então, voltando aqui, nós temos que criar aqui um Action Listener. Então, podemos criar uma classe que faz implemento de Action Listener. Não é? Mas também podemos criar aquela nossa classe anónima. Já que estamos há bocado aquele tempo todo a explicar o que era uma classe anónima, vamos usar aqui uma classe anónima. Como é que fazíamos? New Action Listener
E agora, para ele nos dar uma ajudita, vamos pôr aqui as chavetas. E ele agora, ainda falta aqui um ponto e vírgula, melhor pôr o ponto e vírgula. E agora sim, ele já deve estar a dizer que falta implementar. Reparem como mesmo no caso das interfaces fala em métodos abstratos. O que acontece é que nas interfaces são todos eles métodos abstratos. Só que não costumamos lá, não é comum colocarmos isso. Então, vamos ajudar a pôr aqui o Eclipse a ajudar-nos a gerar aqui o esqueleto. Eu vou apagar estas linhas só para ficar um bocadinho mais pequeno. E cá temos o sítio onde podemos colocar o código que queremos que seja executado quando clicamos no botão. Ou seja, para que é que foi isto? O botão, o que nós estamos a dizer é ao botão, olha, toma lá o objeto do tipo ActionListener que tem lá o que nós queremos que tu faças. E depois o que é que o botão faz? O botão, quando é clicado, utiliza o objeto que nós lhe passamos e chama o método ActionPerformed. E até passa o parâmetro para o método, com informação, que nós para já não vamos usar. Mas lembra-se que em programação usámos uma coisa muito parecida, que era aquele mouse event, e que recebia também um evento, que tinha lá as coordenadas do rato. É a mesma lógica aqui. Neste caso, não é propriamente do rato, porque é um evento que tem a ver com o botão, mas aquele Action Event, se forem ver, também traz lá a informação associada. E isto é chamado automaticamente. Não é? Não somos nós que chamamos isto agora. E aquele Met Action Perform vai ser chamado por código do swing. É a diferença. Há pouco aquele exemplo que eu vos mostrei era código feito por nós, na nossa classe OurList, que chamava o transform. Agora não, quem chama este Action Performed é código já do swing. E para que funcione, ele apenas exige que nós lhe passemos um objeto do tipo ActionListener, que é para ter a certeza, para ele ter a certeza que está lá este método. Porque o que ele quer realmente é chamar este método. E porquê? Porque está lá feito já, o botão já está lá tipo hardcoded, quando é clicado, chama o método ActionPerformed. Então, se chama o ActionPerformed, ele tem que ter a certeza que aquele objeto tem lá o método ActionPerformed. E a forma de ter a certeza é dizer que o objeto que nós lhe passamos é do tipo ActionListener, porque para ser do tipo ActionListener tem que ter o método ActionPerformed. Então, vamos pôr aqui uma caixa de algo. Isso é algo no Java. Existe uma classe JOptionPane que tem uma série de métodos estáticos que são assim a forma mais simples em Java de gerar uma caixa de uma caixa de algo, né? Daquelas, uma message box. O parent component até podemos dizer que é a nossa janela. Ou seja, passar o nome da nossa janela. Qual é o nome da nossa janela? É o diz da janela. Mas agora estamos dentro de outra classe. Portanto, devemos usar é melhor usar o diz qualificado, até para ficar mais claro. O que é isso do diz qualificado? É o nome da classe, ponto diz. Pronto, também podíamos pôr aqui nulo. Era outra forma de resolver o problema. Tínhamos aqui nulo. Mas assim, esta nossa caixinha vai aparecer centrada relativamente à nossa janela. Na verdade, como vamos ver, a caixa vai ser muito maior que a nossa janela. A nossa janela está pequenina, tadinha. Mas assim, a nossa caixa de texto vai aparecer relativamente à posição da janela. Se puséssemos nulo, tipicamente vai considerar o ecrã todo e vai aparecer sempre ao meio. Na prática, acaba por ser esse o único efeito. A mensagem, então, podia ser o nosso hello. Ou seja, o que nós estamos a dizer aqui que queremos que seja feito quando clicamos no botão é executar o Met Action Perform do listener que lhe passamos, não é? Que neste caso corresponde a fazer isto apenas. Tá? Vamos então executar isto. Cá está a nossa janela com o botão e agora clicando no botão aparece-nos esta caixinha de algo. Aqui no caso do Mac aparece ali, até tira cafés e toma muito fácil, tira apontamentos. Portanto, e cá temos a nossa caixinha e continua a funcionar isto. Portanto, está a reagir a um evento. Clicamos no botão e nós já dissemos ao botão o que é que ele dissemos ao botão qual era o objeto que ele devia utilizar para chamar o Met Action Performed. E nós o que fizemos foi embrulhar, antes de dizer-lhe ele qual era o objeto, embrulhámos no objeto o que queríamos que o botão fizesse, na prática. Portanto, já temos aqui os principais conceitos. Agora, só faltava, só que já não temos muito tempo, eu vou fazer mínimo. O que falta aqui mostrar, e agora vou mostrar por código já feito, porque não temos tempo.
que, aliás, o código já feito é este que eu tinha aqui colocado em baixo. Agora vou pegar aqui nisto. Vamos substituir aqui este add buttons. E este add buttons... e vou pôr este em comentário. Pronto. E este add buttons... isto infelizmente está a usar também uma classe button listener. Vou ter que usar outro. Não temos tempo. Estão estas decisões em cima da hora. Temos aqui outro caso igual. Temos aqui um add buttons. Este até tem um button listener separado, estão a ver? Mas acaba por ser a mesma coisa. Aqui criámos uma classe e inventámos um nome para a classe, portanto já deixou de ser anónima, mas depois faz exatamente o mesmo. Implementa o action listener, tem o action perform e faz um show dialog. Isto significa que, como temos uma classe aqui, podemos criar um objeto dessa classe. Foi o que se fez aqui. E então o nosso listener passámos-lo para o botão aqui. Em vez de estar aqui a criar aquela complicação toda, já tínhamos o objeto feito. Mas o que eu vos queria aqui chamar a atenção é que neste exemplo, agora eu vou executar isto, vamos ver o que é que isto faz. Faz estes botões todos. Porquê é que faz estes botões todos? Veja, olhando lá para cima, não liguem ao que está em comentário, porque obviamente não está a ser usado. Ele faz uma box. O que é um box? O box é uma classe que está feita, que tem um método que é capaz de devolver uma vertical box. Então o que ele faz é colocar 6 botões dentro da vertical box. Aqui. Cria 6 botões iguais e coloca-os todos dentro da box V. Depois faz uma box H, que é uma box, no fundo são objetos invisíveis para arrumar os componentes. E agora adicionamos a box vertical à box horizontal e depois a essa box horizontal também adicionamos um botão. O que é que ficamos aqui? O que é que nós temos aqui, embora invisível em parte? Temos uma box horizontal com duas coisas. A da esquerda é uma box vertical com 6 botões. A da direita é só um botão. Portanto, é através de boxes e de outros elementos parecidos, da mesmo no sentido que são coisas invisíveis, que servem para especificarmos como é que as coisas vão ficar arrumadas. E como podemos pôr umas dentro das outras, é assim que conseguimos ir dizendo onde é que queremos pôr as coisas. Portanto, este é um paradigma alternativo a andarmos a dizer os pixels onde queremos as coisas. Porque podíamos dizer que queremos um botão na posição 100, 200 e o outro na posição 300, 400. Desta forma não dizemos isso. E por boas razões. É que desta forma, o tal 100, 200, 300, 400 só vai dar bom resultado em determinados ecrãs. Porque se mudarmos a resolução, aquilo já não vai ficar tão bonito. Desta forma, não fica tão bonito, se calhar nunca. Mas adapta-se. Ele decide de forma automática onde é que há que colocar as coisas. Nós só dizemos orientações. Põe tudo em linha, tudo em coluna, põe este dentro do outro, mas não vamos ao detalhe. Isto faz com que o resultado não seja perfeito em termos estéticos, provavelmente, mas é muito funcional, porque ele automaticamente decide como é que há de arrumar as coisas. E esta tarefa, feita assim em código, acaba por envolver muita tentativa e erro, principalmente quando se tem pouca experiência. Mas nós, nesta disciplina, vamos de facto fazer isto tudo em código, propositadamente. Portanto, não vamos utilizar aquelas ferramentas simpáticas em que nós definimos graficamente onde é que queremos as coisas e que depois normalmente geram também um código horrível, não é? E normalmente agarrado aos pixels. Aqui não, vamos propositadamente construir desta forma a interface gráfica. Vamos ver como é que a coisa funciona por dentro, por assim dizer. Tá? Alguma questão? Não. Então, ficamos por aqui.